Desenvolva a habilidade de não tirar conclusões e desperte para uma nova vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. No vídeo de hoje eu quero trazer uma rápida reflexão sobre o quanto é benéfico aprendermos a não tirar conclusões precipitadas e não concluir as coisas, apenas observar, estar mais atento, presente, observando e não se identificando com uma posição. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Se você já me segue há mais tempo, já deixa aquele joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tirar conclusões é um hábito, de certo modo, compulsivo da nossa mente. E esse hábito faz com que a gente viva no nosso próprio mundo, muitas vezes, o mundo dual, né, que a gente tanto fala aqui. E esse mundo da dualidade faz com que a gente não perceba a essência por trás dos acontecimentos. Não perceba o quanto há de possibilidade em cada acontecimento, seja ele positivo ou negativo. E junto disso eu quero trazer uma pequena história para fazer essa referência do porquê não precisamos sempre tirar conclusões, e é aí que a gente descobre o quanto a vida pode nos surpreender. Existiam dois vizinhos, dois fazendeiros, e certo dia um cavalo, né, vários cavalos na verdade vindo da guerra, acabam por entrar no cercado, né, do vizinho, e junto nessa correria, né, fugindo da guerra, esses cavalos selvagens entram no seu cercado e acabam por, quando saírem, né, por ter rompido o cercado ali, quando eles saem, eles levam o cavalo do vizinho, do fazendeiro. Nisso o vizinho chega para ele, né, e diz: "Poxa, vizinho, que situação complicada. Que triste. Você perdeu o seu cavalo. É um cavalo treinado, um cavalo domesticado." E o vizinho olhou para ele e disse: "Pois é." Não falou mais nada. Passou-se alguns dias, o seu cavalo volta e com isso traz mais 3 cavalos selvagens e entra no seu cercado. No dia seguinte, o vizinho chega para aquele vizinho que tinha perdido o cavalo e diz: "Poxa, vizinho, que sorte você teve, seu cavalo domesticado voltou e trouxe mais 3 selvagens." E ele para e fala: "Pois é." Não tira nenhuma conclusão, não diz mais nada a respeito. Passou-se alguns dias, o filho desse fazendeiro, que acaba tendo o lucro de ter os cavalos selvagens, vai domar os cavalos. E ao domar os cavalos, ele acaba caindo de um cavalo desse e quebrando a perna. Novamente o vizinho, né, que sempre tira conclusões, chega para ele: "Poxa, vizinho, que azar, que triste. Seu filho foi domar o cavalo e acabou quebrando a perna." E novamente o fazendeiro: "Pois é." A sequência, passa mais uns 2 dias, chega o exército, porque era a região que estava em guerra. O exército chega e está convocando, levando, né, todos os jovens que estão ali no tempo de alistarem. E o filho desse vizinho, que estava sempre lá tirando conclusões, ele é levado pelo exército para a guerra. E então, na sequência, esse vizinho chega para o fazendeiro e diz: "Poxa, vizinho, que sorte que o seu filho estava de perna quebrada. Não foi levado para a guerra." O fazendeiro novamente apenas repetiu: "Pois é." Veja só, nessa pequena história, a quantidade de fatos positivos e negativos podemos concluir, podemos tirar conclusões. Mas aquele fazendeiro não estava, de certo modo, tão identificado assim com uma posição mental e, por assim dizer, estava com uma ideia mais ampla de todos os acontecimentos. De certo modo, ele não sofria com cada subida e descida de acontecimentos, de fatos positivos e negativos. Ele, de certo modo, seria o exemplo aqui de uma mente mais conectada ao momento presente, conectada a uma essência de paz, de tranquilidade, de fluir com a vida, de não criar resistência. O que acontece com esse nosso hábito compulsivo de tirar conclusões é que estamos sempre condicionando, nos opondo ao fluxo natural da vida, né?
essa é a necessidade da nossa própria mente de estar sempre dando um ponto ou positivo ou negativo. Então, desenvolver a nossa capacidade de apenas observar, esperar, né? Esperar nesse bom sentido de estar atento, de não se identificar com uma posição mental e apenas entender que aquilo muito provavelmente tem um significado maior, né? De certo modo, eu já percebi isso em várias situações da minha vida, obviamente depois de estar nessa jornada de autoconhecimento com muito mais facilidade, e muito provavelmente você também vai lembrar de alguma situação que você classificou como muito negativa em um momento, mas mais à frente você percebeu que foi o melhor que poderia ter acontecido, que existiam muitas possibilidades de ser pior, né, o resultado. E com isso, quando a gente muitas vezes nos opõe ao resultado momentâneo, não percebemos as dádivas, os milagres, os pontos positivos que trazem aquilo. É muita prepotência nossa, muita ignorância de fato, de estarmos sempre classificando aquilo como a única coisa, né, um fato ruim, porque é como se a gente já tivesse todas as possibilidades em nossa mente do que poderia acontecer e aquilo foi o pior que aconteceu. Mas não temos o quanto uma situação pode ser, né, mais catastrófica ou melhor ou pior do que aquela que estamos vivendo. Mas a nossa mente é sempre focada apenas em julgar, interpretar, condicionar. Então, desenvolver essa nossa capacidade, e todos nós temos essa possibilidade de não tirar conclusões com facilidade, porque isso vai nos libertar dessa necessidade compulsiva de nos condicionar àquela situação, de sofrer, de estar no alto e baixo, sempre buscando um benefício, algo, né? Não é sobre também alimentarmos essa positividade, né? Sem olhar para aquilo como realmente é, mas realmente desenvolver a capacidade de observar. Pois é, isso é um fato. Por que eu preciso estar classificando ele como negativo ou positivo? Porque de uma dimensão, obviamente, voltando para a nossa história referência ali, obviamente, de uma dimensão, sim, foi triste naquele momento perder um cavalo. Só que, se não estamos tão identificados com essa posição mental, obviamente, algo pode surgir daquilo, algum aprendizado principalmente, né? No caso ali, o cavalo acabou voltando. Outro ponto, quando quebrou a perna, né? O filho do fazendeiro quebrou a perna. Bom, foi só a perna quebrada. Poderia ter sido algo muito pior. Então, é sobre não buscar também só os pontos positivos naquilo, mas apenas aceitar por inteiro o fato. Ver e perceber que a vida nos apresenta sempre fatos. E somos nós, ou a mente humana, que tem essa necessidade de concluir os fatos como algo positivo ou negativo. Para a vida, os fatos são sempre neutros, até porque o que vimos como positivo em uma dimensão, essa dimensão da existência material, essa dimensão momentânea que vivemos, em contrapartida, para a outra dimensão, pode ser algo completamente negativo, né? Uma grande conquista nessa dimensão pode parecer algo super positivo para a mente. Só que, em contrapartida, se você está totalmente identificado com aquela conquista, quando aquilo não existir mais na sua vida, pode ser uma grande decepção. Então, a um nível é positivo, mas no mesmo momento, a outro nível é negativo. Por isso que tem uma grande verdade, né? Muitas das decepções e frustrações que você pode passar é, na verdade, uma grande oportunidade que você tem de estar cada dia mais próximo dessa dimensão mais profunda, mais real, que nos traz mais clareza da vida, né? Chamada o agora, chamada a conexão com a sua essência e não estar aí totalmente identificado com o movimento da própria mente, que tira conclusões desnecessárias. Lembre-se disso, sucesso na sua jornada, vamos juntos nessa transformação. Eu honro, agradeço a sua presença em mais um vídeo desse canal. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, eu convido a seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.